Olá, amados irmãos e irmãs, William aqui falando com vocês, graça e paz. Com grande alegria estamos aqui reunidos para juntos meditarmos, fazermos a reflexão deste 18º dia de preparação para a nossa consagração. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja bem que estamos aqui com a graça de Deus no 18º dia da nossa preparação. O tema base, o tema principal que nós estamos vivendo é primeira semana para conhecer-se a si mesmo. E o subtema deste 18º dia é isso aqui, ó. Sirvam as nossas faltas para amarmos a nossa abjeção. Então, este tema é inspirado aqui por São Francisco de Sales, que nós já podemos ver aqui, ó, São Francisco de Sales. Esses escritos que nós estamos estudando, retirado do livro A Arte de Aproveitar-se das Próprias Faltas, não é isso? Então vamos aqui, já deixei separado bem direitinho aqui para a gente meditar juntos, né? Então vamos ler aqui esse número 1. Grande graça é conhecer a própria abjeção e comprazer-se nela. A perfeição da humildade consiste não em reconhecermos de bom grado a nossa própria abjeção, mas também em amá-la e comprazer-se nela, não por uma carência de ânimo e generosidade, mas sim para exaltar a majestade divina e ter os nossos irmãos em muito mais elevado conceito do que a nós mesmos. Então, olha que algo interessante aqui nessa parte, né? Então você vê que nós continuamos meditando sobre a grande importância que é a humildade, né? A humildade é fundamental para que nós possamos crescer na graça de Deus. E veja, não basta que somente nós possamos reconhecer os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que nós possamos muitas vezes até mesmo cair nelas, mas além disso, o que o texto ele nos recomenda é que uma vez que nós conhecemos esses nossos defeitos, essas nossas falhas, elas servem justamente para que nós possamos ter o quê? Diz aqui o texto, procurar, exaltar a majestade divina. Olha, e outro detalhe aqui, ó, e ter os nossos irmãos em muito mais elevado conceito do que a nós mesmos. Então você se colocar abaixo, abaixo dos seus irmãos, reconhecer os seus defeitos, as suas falhas, confiar na misericórdia de Deus e ser humilde em relação aos seus irmãos. Então veja o quão importante que é essa virtude da humildade. Vamos continuar aqui, ó. A humildade, diz também Santa Madalena de Pazzi, não é mais do que o reconhecimento constante do nosso nada e um perene contentamento no meio de tudo que provoca o menosprezo de nós mesmos. Ora, é a esta perfeição elevada que as nossas imperfeições podem e devem conduzir-nos. O raio de luz que elas projetam sobre a nossa miséria não deve somente fazê-la conhecer, mas amá-la e querê-la também. É impressionante, como nesse trecho aqui mexe com a gente, Porque veja só o grande desafio que o livrinho ele trata aqui e toca no nosso coração, Não basta que nós tenhamos o menosprezo, de nós mesmos, de nós reconhecermos como pequenos, fracos, frágeis. Não basta somente isso. O livrinho ele recomenda o quê? Que nós possamos, além de conhecer, como diz aqui nesse trecho, ó, além de conhecer, mas amá-la e querê-la também. Querê-la como assim? Amá-la e querê-la como assim? Porque justamente é através dessa nossa fraqueza, é através dessa nossa pequenez, é através de tudo isso que Deus ele vai agir em nós. Amado, não é
porque somos fortes, e sim porque somos fracos, que nós iremos atrair a graça de Deus para nós. Então veja, vamos continuar aqui nesse parágrafo. Conhecer a própria abjeção e comprazer-se nela é uma das maiores misericórdias de Deus, porque é fazer-nos tirar da perdição a salvação, como Ele sabe fazer servir para a sua maior glória as nossas culpas. Então você vê que justamente que Deus ele vai se utilizar, como acabamos de meditar, não é? Ele vai se utilizar das nossas fraquezas para nos tirar da perdição, para nos colocar na salvação. E veja, tudo isso é para a nossa salvação. Então é fundamental que nós tenhamos esse olhar, que Deus, como nós meditamos nos dias anteriores, Deus é o nosso Pai. Então, qual o interesse do nosso Pai? É que cada um de nós que somos seus filhos, sejamos salvos, sejamos libertos do mal. Então, Ele vai se utilizar de toda essa dinâmica da nossa fragilidade para a nossa salvação, expulsando do nosso coração o orgulho e colocando a humildade. Então, vamos continuar aqui, né? A esta luz, comprar-se a alma em se ver mergulhada na lama das suas misérias, cercada do cortejo das humilhações, como Jó das suas dores, e vendo-se assim rebaixada, comprar-se, porque com isso pode honrar e exaltar a bondade de Deus. Se uma alma se reconhece miserável por suas quedas, a abjeção que daí lhe provém é um tesouro que a enriquece. Ignora-o a maior parte dos homens que não conhece esta felicidade. São pobres, todavia, na sua pobreza têm um tesouro, e se não o encontram é porque não sabem procurá-lo. Então veja aqui, né, que interessante essa parte do texto. Quando uma alma reconhece aqui, ó, se uma alma se reconhece miserável por suas quedas, a abjeção que daí lhe provém é um tesouro que a enriquece. Então veja, você saber as suas limitações, as suas fraquezas, as suas misérias e saber depender de Deus, isso daí é motivo de quê? É motivo de alegria. É como se nós encontrássemos, como diz aqui esse texto, como se nós encontrássemos um tesouro. Então veja o quão é importante que cada um de nós possamos nos conhecer, conhecer as nossas faltas, depender do amor de Deus, da misericórdia de Deus, para que Ele possa nos ajudar a superá-las e, claro, sempre suplicando a sua graça, porque sem a graça de Deus, jamais nós iremos conseguir vencer a nós mesmos, ao pecado e o mundo. Vamos continuar aqui nesse parágrafo. Uma eminente religiosa da Visitação diz-nos o apreço em que devemos ter aquele tesouro. As nossas imperfeições, diz ela, constituem grande parte dos nossos capitais para a eternidade. A valia desses capitais reside no amor da abjeção, que procede das nossas almas, das nossas imperfeições. Não prezar o aviltamento, mas irritar-se e perturbar-se, é obra que o demônio inspira. Então veja, né? O que o inimigo ele quer fazer com nós? Que a gente fique revoltado com os nossos defeitos. Que a gente fique desanimado, como nós meditamos, né? Ele quer causar o desânimo em nós. Quer causar a revolta em nós devido a, muitas vezes, nós não conseguirmos sermos perfeitos. Mas o que inspira aqui nesse texto a cada um de nós? Justamente devemos fazer o contrário. Devemos amar a nossa pequenez, amar a nossa baixeza, né? Ser humildes e justamente confiar na misericórdia de Deus. Jamais irritar-se, perturbar-se. Como diz aqui o texto, isso aí é obra do demônio. Então, o que nós devemos fazer quando nós nos reconhecemos pecadores, fracos, frágeis
infiéis? Justamente se lançar na misericórdia de Deus, né? Então vamos continuar aqui no nosso texto. A vida é uma série de quedas, após as quais urge que nos levantemos e digamos: não farei mais isto. Tal proceder demonstra força e coragem. As faltas não prejudicam quando assim reparadas. Pode-se reaver pela humildade o que se perdeu por fraqueza. Então veja, quando nós caímos, aqui no texto, né? Quando nós caímos, quando nós padecemos da nossa fraqueza, nas nossas imperfeições, ou até mesmo nos pecados, nós não podemos nos desesperançar. Mas a gente precisa tomar o quê? Tomar uma decisão firme. William, tomar uma decisão firme de quê? De dizer isso aqui no seu coração, ó. Não farei mais isto. Vou fazer um propósito de não fazer isso mais. Vou procurar a misericórdia de Deus, porque eu sou fraco. Preciso do perdão dele para que eu possa me levantar. Então, isso é obra do Espírito Santo, né? Quando causa em nós essa decisão de não mais pecar, de não mais fazer o mal, né? E aí, uma vez que nós tomamos essa decisão, precisamos ser o quê? Humildes. E reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante de Deus, pedindo, né, perdão pelos nossos pecados, né? Fundamental. O que o inimigo quer fazer? Quer fazer o contrário. Ele quer colocar na sua cabeça de que você não é mais merecedor do perdão de Deus, que você tem que desistir, que você jamais vai conseguir vencer. Tudo isso é obra do inimigo, né? Que nós possamos prestar bastante atenção nas suas malícias, né? Então vamos continuar aqui na leitura desse texto, aqui nesse parágrafo. O amor da abjeção identifica-se com o amor da verdade, e a verdade é que nós somos miseráveis e que, abstraindo dos dons que de Deus recebemos, não temos de nosso senão o nada e o pecado. Então veja, né, que o texto diz: se a gente tirar o que Deus deu para a gente de bom, que Ele só dá coisas boas para a gente, o que resta da gente? Nada. Não resta nada, só resta o pecado, só resta a ruindade, porque tudo aquilo que é bom é Deus que nos dá. Então a gente precisa ter muito consciência sobre isso, né? Porque uma vez que nós temos consciência sobre isso, nós seremos pessoas humildes. Nós não seremos aquelas pessoas que se acham melhores do que as outras, porque nós não temos razão para isso. Nós não temos méritos de se nós não temos méritos de ser bom, se o mérito todo é de Deus, nós não temos razões para nos achar melhor do que os outros. Não é verdade? Então, esse dom aqui que o livrinho ele vai provocar no nosso coração, né, provocar para que a gente tenha, é fundamental esse dom da humildade, né? Então vamos continuar aqui, ó. Devemos sentir-nos felizes reconhecendo e vendo o reconhecido também por nossos irmãos, quando isso possa ocorrer sem escândalo. Proceder de modo contrário seria ofender tanto a lealdade quanto a humildade e cair na censura do projetarei. Porque atuais a vaidade e procurais a mentira. E uma verdadeira filha de São Francisco de Sales, pondo em prática as lições do seu bem-aventurado pai, dizia: se pudesse fazer-se que as nossas quedas não ofendessem a Deus, eu desejaria cair incessantemente, para também incessantemente ser confundida e aniquilada. Então, presta bastante atenção aqui. As nossas quedas, as nossas faltas, revelam a nossa pequenez, revelam a nossa fraqueza, revela também, amados, a nossa dependência de Deus, porque se nós somos fracos, Deus ele é forte. Se nós caímos, Deus tem capacidade e é soberano para nos fazer levantar. Então, que nós possamos meditar bastante sobre isso, para que nós possamos ser cada vez pessoas mais humildes. E nesse ponto 3 aqui, eu separei uma parte, né? Proveito das humilhações, né? Eu preparei aqui uma parte que vem falar sobre São Pedro, né? A questão de São Pedro,
que é fundamental, né? Veja, São Pedro, ele foi escolhido para chefe da igreja, né? Nosso primeiro papa. São Pedro foi uma pessoa também fraca, humanamente falando, né? São Pedro, ele caiu, ele negou Jesus, né, verdade? Ele voltou a ser pescador, né? Depois de ter tido um encontro com Jesus, ele voltou a ser pecador, a ser pescador, e isso revela a fraqueza humana, né? Como nós meditamos nos outros encontros, não é verdade? Então, veja que se Jesus ele fosse agir muitas vezes como nós agimos com as pessoas, de modo algum São Pedro seria escolhido como chefe da nossa igreja, não é verdade? E aqui ele poderia, por exemplo, escolher São João, né? Se ele fosse levar em consequência, né? Em justificação, o fato dele estar ali aos pés da cruz dele, né? Quando ele foi crucificado, juntamente com Nossa Senhora. Mas veja, o critério de Deus não é o nosso critério. O critério de Deus, muitas vezes, e muitas vezes, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. É na fraqueza que Deus ele se revela. Portanto, amados irmãos e irmãs, nunca se ache incapaz porque você não tem uma leitura, ou porque você tem algum defeito, ou não sabe fazer alguma coisa. Isso não é motivo para que Deus ele não escolha você. Muito pelo contrário, Deus ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Vamos aqui nessa parte final que eu achei muito interessante aqui, ó. Vamos nessa parte aqui. Não é outro o pensamento que o autor da imitação exprime nas seguintes linhas: Senhor, mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão do que em minha presumida virtude para justificar o que a minha consciência mal conhece. Então aqui, né, o que o autor ele explica para cada um de nós? Nós precisamos nos lançar muito mais na misericórdia de Deus do que simplesmente enxergar a nossa pequenez, a nossa fraqueza, não é verdade? Então, sabendo que a nossa consciência muitas vezes não consegue com a profundidade que deveria ter, não consegue enxergar o mal que muitas vezes mora no nosso coração, não é? Então, vamos meditar hoje aqui essa leitura bíblica, Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 11. Inclusive, nós já meditamos esse texto em outro momento. Vamos meditar ele agora do versículo 1 até o versículo 11, né? Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, vejam,
Vejam que lição de humildade que o Senhor tem para nos dar. Jesus, ele não se utilizou da condição de ser Deus para ser tratado como um Deus, mas se rebaixou à condição humana, à fragilidade humana, e humilhou-se, e ainda mais se foi obediente até a morte, e a morte de uma cruz. Então veja que no versículo 9 diz que Deus, por isso, o sobreexaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, graças à humildade de Jesus, graças a essa disposição do coração manso e humilde dele, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, isso é inspiração para cada um de nós, para que nós possamos ser dependentes da misericórdia de Deus. Reconhecer os nossos pecados, meus amados, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações é fundamental. Porém, jamais, como nós aprendemos nos encontros anteriores, devemos estar estacionados nesse pecado, nesse defeito. Como nós meditamos no texto, muito mais do que isso, precisamos nos lançar na misericórdia divina. Precisamos amar a nossa pequenez, amar a nossa fraqueza. Por quê? Porque uma vez que somos fracos, Deus pode agir no nosso coração e nos tornar fortes. Graças a Deus, nós somos nele, nós somos fortes. Cada um de nós jamais permaneça caído, porque Deus é aquele que está com os braços abertos para acolher cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, este foi o nosso estudo de hoje, 18º dia. Vamos perseverar até o final. Estamos agora entrando numa reta final da nossa preparação. Já ultrapassamos da metade da nossa formação. O que Jesus quer de cada um de nós? Simplesmente o nosso coração. Possamos dar o nosso coração a Jesus. Ser de Jesus é motivo de alegria. Ser de Jesus pelas mãos da Virgem Maria é permitir que pelo coração dela, Jesus seja gerado no nosso coração. Que assim nós possamos ter essa intenção do nosso coração, para que no dia da nossa consagração possamos cada um de nós acolher as graças que o Senhor tem para nos dar. Amados irmãos e irmãs, essa é a alegria do nosso coração. Jesus, o Espírito Santo dele nos acompanha, que nós possamos ser perseverantes. Amanhã é o 19º dia da nossa preparação. Espero todos vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, procure a cada um de nós para que nós possamos conversar, partilhar sobre tudo aquilo que Deus ele tem feito na vida de cada um de nós. Então, até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a cada um de vocês. Graça e paz.